Quando tinha 25 anos, fiz uma viagem solo ao Rio de Janeiro, pois meu DJ favorito estaria lá naquele fim de semana e sempre quis conhecê-lo. Já havia viajado sozinho muitas vezes na vida e nunca tive problemas. Os Airbnbs eram um pouco caros, mas o que eu estava hospedado era muito agradável e confortável. Um pequeno apartamento de 2 cômodos, mas o interior era moderno e limpo. Na sexta-feira em que cheguei, desfiz as malas no Airbnb, jantei e fui para o local onde o DJ se apresentaria. O primeiro dia e noite correram bem e conheci pessoas muito legais no terraço, incluindo James, Ethan e Jess. Ethan e Jess estavam namorando e James, acredito, estava apenas acompanhando a viagem. No dia seguinte, fui ao encontro deles. Fizemos um brunch juntos e depois visitamos algumas atrações, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, antes de irmos às praias. Infelizmente, eles já haviam comprado ingressos para outro show naquela noite, ao qual eu não poderia comparecer. Então, voltei às minhas aventuras solo, o que estava tudo bem. Ainda encontrei coisas para fazer. Quando estava com fome, caminhei na direção do Airbnb, afastando-me um pouco da cidade. No caminho de volta, parei em um restaurante que encontrei. Falo um pouco de português, mas não sou fluente, então tentei ficar em lugares onde as pessoas pareciam falar inglês quando estava sozinho. O menu na janela tinha algumas palavras em inglês, então entrei. O restaurante era pequeno e escuro, e muitos dos restaurantes da área eram caros, mas este parecia acessível, então fiquei. O espaço para refeições era longo e estreito, não estava muito cheio. Havia algumas pessoas sentadas mais adiante em algumas mesas, e um homem sentado em uma mesa, praticamente ao lado da minha. Ele tinha cerca de 50 anos, e eu me perguntava se ele era outro turista. Éramos as únicas 2 pessoas sentadas sozinhas aqui. O garçom veio e falou em português. Perguntei em português se ele falava inglês, e ele disse que sim. A partir daí, fiz meus pedidos em inglês. Notei que o homem na outra mesa olhava para mim enquanto eu fazia o pedido. Foi estranho. Quando o garçom se afastou após pegar meu pedido, o homem disse em inglês com sotaque português que meu português era bom. Eu agradeci, e ele começou a falar comigo em português, como se estivesse me dando uma lição. Acho que ele achava que estava sendo charmoso, mas era irritante e assustador. Eu fingi estar distraído mexendo no meu celular, mas ele continuou falando comigo, tanto em inglês quanto em português. Eu respondia para ser educado e evitar criar constrangimentos, e tentava ao máximo conversar com ele em português, enquanto ele corrigia meus erros ao falar. A conversa se resumia basicamente a de onde sou, por que estou aqui, o que fiz hoje e onde estou hospedado. Eu meio que inventei que estava ficando na casa de um amigo. O que realmente me incomodou foi quando ele me disse o quão sexy eu sou quando falo em português. Esperava que ele fosse embora, pois sua presença estava me dando calafrios. Mas uma parte de mim morreu por dentro quando vi o garçom trazer a comida dele. Felizmente, minha comida não demorou muito. Era um prato de ensopado de porco. O homem perguntou como estava a comida. Eu disse que estava boa. Ele parou de falar quando começou a comer, graças a Deus. Comi rapidamente e, quando terminei, pedi a conta com pressa, apenas porque não queria mais conversar com esse homem. O homem também pediu a conta logo depois de mim, o que achei irritante e estranho. Ele nem tinha terminado de comer. Assim que paguei, me levantei e saí. O homem disse algo em português, mas só respondi, tchau, e continuei andando. Estava escuro lá fora, e as ruas estavam um pouco menos movimentadas. Caminhei por um tempo, e quando estava chegando perto do meu apartamento, continuei olhando para trás, apenas para ver se ele ainda estava à vista. Ele não estava. Cheguei ao apartamento, fui até a porta da frente e olhei em volta mais uma vez. Notei bem ao longe, na esquina da quadra, o homem parado na esquina perto do cruzamento. Ele estava olhando na minha direção. Senti o medo tomar conta de mim. Ele estava me seguindo. Entrei em casa, tranquei a porta e fechei todas as persianas. Agora ele sabia onde eu estava hospedado. Entrei em pânico e liguei para o meu pai e contei a ele. Ele me disse para ficar alerta, garantir que tudo estivesse trancado e manter alguma coisa por perto para me defender. Era um sábado à noite, e meu voo só sairia à tarde no dia seguinte,
Então eu queria sair. Chamei um Uber para um bar no centro da cidade e fui para uma noite de música eletrônica. Fiquei lá por algumas horas antes de chamar um Uber de volta para o Airbnb. Quando voltei, entrei em casa rapidamente. Estava meio bêbado. Sentei no sofá para relaxar por um tempo, mas percebi algo estranho. Ouvi o som do lado de fora e em seguida vi as persianas de uma das janelas balançando com a brisa. A janela da cozinha estava aberta. Todas as janelas estavam fechadas, pois o ar-condicionado estava ligado. Imediatamente saí da casa sem pensar duas vezes. Liguei para o número de emergência e fiz o possível para explicar ao operador em português que havia um invasor em minha casa. A polícia apareceu em questão de minutos e saí do lugar onde estava escondido do outro lado da rua quando eles chegaram. Um dos policiais falava um pouco de inglês, então pude explicar que a janela estava aberta e que eu havia sido seguido mais cedo. A polícia entrou na casa e gritou coisas que não entendi. Então vi os policiais saindo com o homem do restaurante algemado. Foi o momento mais chocante da minha vida. Era feriado. A maioria dos meus amigos estava fora, então decidi procurar um emprego de meio período para ganhar um dinheiro extra. Depois de esperar por cerca de uma semana, finalmente recebi uma ligação de um restaurante nas proximidades, me chamando para fazer uma entrevista. Eu tinha experiência como garçom, então não fiquei surpresa quando o dono me ofereceu a vaga. O lugar tinha uma atmosfera realmente estranha. Era pequeno, mal iluminado, e de vez em quando um cheiro terrível pairava no ar. Não era um lugar que eu normalmente escolheria, mas eu precisava do dinheiro e continuava me lembrando de que só ficaria ali até o início da faculdade. Era por volta das 10 horas da noite, e eu estava do lado de fora sozinha, limpando os talheres enquanto esperava a última mesa sair. Era uma mesa de 4 homens mal encarados. Eles pareciam bem brutos, na verdade. Se eu os visse na rua, teria assumido que eram sem teto. Passaram-se meia hora e eles finalmente se levantaram para sair. Sorri quando um deles se aproximou do caixa para pagar. "Isso dá R$ 42,50, eu disse. Ele imediatamente entregou várias notas amassadas com um grande sorriso no rosto. Infelizmente, eu já tinha visto esse tipo de olhar antes e me preparei para a cantada barata. Ele disse algo como: "Você vai fazer alguma coisa depois, gatinha?", se aproximando do caixa. "Obrigada, tenha uma boa noite", respondi, tentando deixar claro que não estava interessada. Ele riu e saiu pela porta, murmurando algo enquanto partia. Assim que ele saiu de vista, rapidamente limpei os pratos, terminei o trabalho e troquei de roupa. Acenei para o último cozinheiro enquanto saía e fui embora. Minha casa ficava a apenas algumas quadras de distância, então eu sempre ia a pé para economizar gasolina. Eu havia caminhado por cerca de 5 minutos quando um assobio alto me assustou. Olhei na direção de onde o som veio e congelei de medo. Era o mesmo cara do restaurante. Ele estava do outro lado da rua, fazendo sinal para que eu me aproximasse, com um grande sorriso no rosto. Fiquei paralisada por um momento antes que meus instintos entrassem em ação e comecei a andar rapidamente. Minha casa ainda estava a cerca de 10 minutos de distância, e eu podia sentir que ele estava se aproximando a cada passo. Pensamentos terríveis passavam pela minha cabeça, sabendo muito bem que isso poderia acabar mal. Virei a esquina e comecei a correr. Lágrimas se acumularam nos meus olhos quando passos altos se aproximaram de mim. Eu não olhei para trás, com medo. De repente, uma mão firme agarrou meu ombro e me puxou para trás. Virei-me para ver o homem. Seu rosto estava vermelho, e seu sorriso se transformara em uma expressão furiosa. Ele levantou o dedo para os lábios, sussurrando: "Não grite ou eu vou te machucar." Nesse ponto, eu estava pronta para aceitar meu destino, quando do nada, uma raiva repentina explodiu dentro de mim. Agarrei o rosto dele e enfiei minhas unhas fundo em seus olhos. O homem soltou um ruído horrível e alto enquanto apertava o rosto de dor. Aproveitei a oportunidade e saí correndo. Corri até minha casa e, depois de lutar para colocar a chave na porta, consegui entrar. Assim que fechei a porta, caí no chão, exausta, e comecei a chorar. Meus colegas de quarto desceram as escadas correndo para ver se eu estava bem. Depois de me levarem até o sofá, expliquei o que havia acontecido. Todos ficaram chocados e, ao mesmo tempo, aliviados por ver que eu tinha escapado do homem. Eu tinha 19 anos e estava com pouco dinheiro. Então, temporariamente assumi um segundo emprego como garçonete em um restaurante que ficava aberto até às 3 da manhã nos dias de semana e 24 horas nos finais de semana.
Nos finais de semana, era sempre um grupo de jovens bêbados que vinham depois de saírem dos bares. Durante a semana, a maioria dos clientes que aparecia tarde da noite era composta por pessoas que acabavam de sair do trabalho ou estavam começando o turno da noite. Eu trabalhava no turno da noite 2 vezes por semana, porque mais do que isso eu provavelmente teria desmaiado devido à falta de sono. Eu era a única garçonete depois das 10 nos dias de semana, porque não havia muitos clientes, especialmente nas horas mais tarde da noite. Uma noite, um homem entrou sozinho por volta das 1 da manhã. Só havia mais um cliente no restaurante na época. Eu o levei até a mesa e ele começou a tentar flertar comigo imediatamente. Sempre eram os mais velhos e menos atraentes que eram os mais sem noção. Eu tive que lidar com isso com um sorriso, já que basicamente estava trabalhando e esperava ganhar alguma gorjeta. Ele pediu um hambúrguer e um milkshake e me disse que se chamava Trevor. Trevor continuava olhando para mim de longe, enquanto eu estava sentada mexendo no celular. Ele era o único cliente que sobrou nesse ponto. Agora ele me chamou pelo nome para ir até a mesa. Fui até lá com um sorriso e ele pediu a conta. Ele saiu depois de pagar e quando fui pegar a gorjeta e limpar a mesa, notei que, além da gorjeta de R$5, ele deixou seu número e um rosto piscando no recibo. Nojento. Amassei o papel e joguei no lixo. Pensei que essa seria o fim dessa situação entre Trevor e eu, mas não foi. Algumas noites depois, Trevor apareceu novamente super tarde da noite, quando não havia mais ninguém no local. Eu o cumprimentei e o levei a uma mesa. Ele me cumprimentou com um "como minha garçonete favorita está hoje", o que foi estranho, considerando que eu só o tinha atendido uma vez. Ele começou uma conversa comigo novamente, e eu estava muito cansada para isso, mas tinha que manter um sorriso no rosto e fingir estar interessada. Pensei que talvez dessa vez ele desse uma gorjeta melhor se eu agisse como se estivesse interessada. Mas isso acabou dando errado, porque ele interpretou minha simpatia como interesse e me convidou para ir ao barco dele algum dia. Perguntei que tipo de barco era, apenas para manter a conversa. E ele mostrou uma foto de algo muito pequeno que mal cabia 2 pessoas. Eu disse: "Ah, meu pai também tem um barco." Deveria ter dito que tinha namorado, relembrando agora, mas estava tentando conseguir uma boa gorjeta dele. Ele pediu meu número e eu disse a ele que não podia dar meu número para os clientes, pois poderia ser demitida. Ele acreditou nisso, mas depois que ele saiu, deixou novamente o número no recibo, desta vez com uma nota dizendo algo como: "Aposto que você estava apenas tímida da última vez. Não seja tímida desta vez, você pode me enviar uma mensagem. Será o nosso segredinho", seguido por outro rosto piscando. Novamente, ele deixou apenas R$5 de gorjeta. Esse cara era um pervertido que nem dava gorjeta decentemente. Eu esperava não vê-lo novamente, mas isso não seria uma história se eu não o visse. Ele apareceu na semana seguinte em outra noite em que eu estava trabalhando. Deve ter sido por volta das 2 da manhã, e parecia que ele sempre aparecia quando o lugar estava prestes a ficar vazio. Quase como se estivesse esperando no estacionamento para entrar quando eu não estivesse atendendo mais ninguém. Desta vez, quando ele entrou, a primeira coisa que disse foi: "Você não liga, não é?" Mas ele não disse isso com um sorriso. Ele disse com uma expressão séria. Eu disse a ele que estava lisonjeada, mas realmente não podia enviar mensagens para os clientes. Ele não disse nada, apenas saiu. Fiquei aliviada, honestamente. Preferiria que ele simplesmente parasse de aparecer. No dia seguinte, enquanto estava no meu outro emprego, recebi uma mensagem de uma das outras garçonetes perguntando se eu conhecia o cara gordo e careca. Eu disse que sim, ele era super estranho. Ela me contou que ele havia perguntado meu nome completo. Perguntei se ela deu a ele, e ela disse que sim. Fiquei enfurecida com essa atitude. Ela disse que ele afirmou que só queria o nome da garçonete incrível da noite anterior. Mais tarde naquele dia recebi uma mensagem. Era de Trevor. Ele disse: "Ei, sou o Trevor, seu cliente favorito. Eu sei que você disse que não pode dar seu número, então tomei a liberdade de conseguir sozinho. Você não quebrou nenhuma regra, haha." Fiquei sem palavras. Bloqueei o número e esperava que fosse o fim disso, mas mais tarde naquela semana, depois de terminar o trabalho, encontrei um envelope enfiado embaixo do limpador de para-brisa do meu carro. Peguei e entrei no carro. O conteúdo era perturbador. Era um monte de fotos minhas no restaurante tiradas do estacionamento. As fotos ficaram ainda mais perturbadoras quando começaram a ser do meu apartamento, de mim na varanda da frente ou destrancando a porta da frente.
A mais perturbadora de todas foi uma foto tirada através da janela da frente à noite. Fui direto para a delegacia com as fotos para relatar isso. Essas fotos, juntamente com a mensagem que recebi dele, foram evidências suficientes. Fiquei na casa dos meus pais naquela noite e no dia seguinte, um detetive ligou para o Trevor e disse a ele que, se continuasse a me contatar, seria considerado assédio e ele seria preso. Ainda assim, eu larguei o emprego no restaurante apenas para ficar segura. Meu contrato de aluguel terminaria no mês seguinte, então mudei para um novo apartamento. Eu não queria dar nenhuma chance para que aquele homem me encontrasse novamente. Foi o primeiro e único verdadeiro perseguidor com quem já lidei na minha vida.